Fala aí galera, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre os cuidados que você precisa ter para manter uma planta viva dentro do seu aquário. E antes de começar, eu tenho uma página no Facebook, para quem não conhece ainda, o nome é Grimaldi, o link está na descrição aqui. Se você tem alguma dúvida, se você quiser falar comigo sobre alguma coisa, o que eu puder ajudar, pode entrar em contato comigo lá, beleza? Não esquece de dar like no vídeo e vamos lá. Para vocês conseguirem manter uma planta viva no aquário de vocês, vocês precisam entender a fotossíntese. Só que eu não vou entrar em detalhes, é um negócio meio chato, eu já estudei isso várias vezes e nunca entra na minha cabeça, eu não sei até hoje direitinho como funciona literalmente a fotossíntese, só que eu sei de 3 coisas que você precisa saber para manter essas plantas no aquário de vocês. A primeira é que você precisa ter uma boa iluminação. As plantas não sobrevivem sem uma boa iluminação. O segundo, você precisa ter fertilização. A planta precisa de nutrientes, pode ser substrato fértil, eu não uso substrato fértil, pode ser fertilização líquida, pode ser cápsula de fertilização, eu utilizo cápsulas, eu já vou mostrar para vocês. E o terceiro item é o CO2. Todas as plantas precisam de CO2, beleza? Aí vem alguém e fala assim: ah, mas existem plantas low-tech, plantas high-tech, plantas que não precisam de CO2. Já vou entrar em detalhe. Todas as plantas precisam de CO2. As plantas basicamente, não sei se é bem isso, só que elas respiram CO2 e liberam O2, que é o oxigênio. Isso, junto com a iluminação, junto com os nutrientes na água, elas crescem, beleza? Então, o que vocês precisam guardar na cabeça são essas 3 coisas: iluminação, fertilização e CO2, beleza? Ah, Rafael, mas eu não quero injetar CO2 no meu aquário, eu não quero comprar substrato fértil porque é uma coisa muito cara, fertilização líquida também é caro. A primeira coisa que você precisa ter é uma boa iluminação. Então, como que eu faço? Como que eu faço para ter uma planta sem gastar muito? Existem plantas que a galera chama de low-tech, que são plantas que necessitam de pequenos cuidados. E o que acontece? Essas plantas elas precisam de CO2, elas precisam de fertilização e elas precisam de iluminação. Só que o que acontece? Se você tem uma boa iluminação no seu aquário, como ela é pouco exigente, ela precisa de pouca fertilização e pouco CO2. Então só os seus peixes, as fezes dos peixes, a respiração do peixe, que o peixe ele respira oxigênio e libera CO2 na água também. Só esse pouco CO2 e essa pouca fertilização fazem com que essas plantas sobrevivam e até mesmo cresçam no aquário. Então assim, se você pretende ter plantas no seu aquário e não quer investir muito, você compra plantas low-tech, são elódias, pinheirinho, valisnéria. O meu aquário, dá pra ver ali, ó, ele só tem planta low-tech. E eu comecei aos pouquinhos, eu não tenho substrato fértil, eu tenho basalto, tá? Se você olhar o meu aquário, ele é totalmente plantado e só tem basalto, não tem substrato fértil. Como que eu faço? Eu comecei plantando, as plantas, por serem low-tech, elas sobreviveram, elas começaram a crescer bem lentamente e aos pouquinhos eu fui investindo, fui colocando CO2, fui colocando fertilização. Aí eu coloquei até uma planta high-tech. Planta high-tech são as plantas que o pessoal fala que necessitam de muitos cuidados. Elas precisam de bastante CO2, bastante fertilização e uma boa iluminação. Então, resumindo a história para vocês, vocês precisam de iluminação, fertilização e CO2, tá? E agora eu vou mostrar para vocês o meu aquário e como que eu faço para cuidar das minhas plantinhas. Vamos lá, aqui está o meu aquário, um nano plantado de 58 litros. Dá para ver que tem muita planta, muita coisa mudou desde o último vídeo. Muitas plantas se desenvolveram bastante. E vou mostrar para vocês como que eu faço para cuidar de todas elas. Para começar, já dá para vocês verem que o meu substrato é basalto, não é substrato fértil. Isso aqui é cascalho de rio mesmo. Eu vou apresentar as plantinhas para vocês. Eu tenho várias plantinhas low-tech e uma só que é high-tech, que é a planta que precisa de um pouco mais de cuidado, tá? Aqui no canto eu tenho uma planta chamada bacopa. Ela é muito bonitinha, olha só. Ela tem as folhas bem delicadas. E essa plantinha, ela se desenvolve muito rápido, principalmente quando você injeta CO2, ela cresce bastante. Vou mostrar em detalhes aqui para vocês. Já dá para ver que tem raízes saindo do caule delas.
Elas estão se desenvolvendo bastante aqui no aquário. Aqui no canto eu tenho musgo de Java, que é uma planta, uma das plantas preferidas aí do pessoal. Eu tenho musgo de Java aqui que eu coloquei nessa pedra, coloquei numa pedrinha ali no meio, uma outra pedra lá atrás, e tenho também aqui no tronco. Essa do tronco eu fiz várias mudas dela, então ela tá bem feinha, mas todas estão se desenvolvendo também. Aqui na frente eu tenho 3 mudinhas de uma planta que eu não sei o nome. É uma planta muito bonita. Ela demorou um pouco para se desenvolver, mas agora ela está se desenvolvendo bem. Vou mostrar para vocês aqui em detalhes. Se alguém souber o nome, me conta. Olha aí, minha guppy fêmea, curiosa pra caramba. E o macho não sai de trás dela. Mas são aí 3 mudinhas que eu tenho dela, dessa planta. Não conheço essa planta. Acho ela bem legal, bem bonitinha. Está se desenvolvendo também. Aqui eu tenho uma planta chamada pinheirinho do lado desse tronco aqui, olha só. Ela é uma plantinha muito bonita, muito fácil de se cuidar também. Eu tinha uma muda só e olha só, elas cresceram, elas cobriram toda essa parte do tronco, nem dava para ver o tronco. E eu podei, eu cortei todas e replantei. Dá pra ver aí, ó. Ela é uma plantinha bem bonitinha. Aqui no canto eu tenho elódia. Elódia é uma planta muito fácil de cuidar, tá? É uma das plantas mais resistentes que existem. Se você quer ter uma planta e tem medo aí, quer começar com uma planta fácil, compra uma elódia. Essa planta, ela se desenvolve em qualquer lugar. Olha só como ela é bem bonita, bem verde. Agora, dentro desse tronco aqui, olha só. Não sei se vai dar pra ver, tem um alevino ali, ó. Dentro desse tronco aqui eu tenho uma muda, uma plantinha chamada Vallisneria. Dá pra ver a folha dela aqui, ó. Ela cresce bastante também, ela tava até o topo, eu tive que cortar. Lá atrás eu tenho uma planta, deixa eu tentar mostrar aqui. Essa aqui, ó, essa planta verde aqui, que tem folhas grandes, se chama amazonense. É uma planta que está se desenvolvendo muito também. Eu já cortei várias folhas dela. Eu não sei fazer muda dela, se alguém souber me conta também aí nos comentários. Uma planta muito bonita. Todas essas que eu falei é low tech, tá? E a planta high tech, que é a planta que precisa de um pouco mais de cuidado, é essa planta aqui, ó. Essa planta rosa. Ela é muito bonita, olha só. Se vocês notarem no último vídeo, ela estava bem pequenininha, ela estava mais ou menos aqui no aquário. E agora ela já cresceu bastante e nasceu mais 3 mudinhas, ó. Aqui, lá e aqui. Então eu tenho praticamente 4 plantas desse tipo aqui. O nome dela é Violácea. Para quem quiser pesquisar aí. E vocês já notaram que tem muito guppy aqui, né? Todos esses guppies são os alevinos que estavam aqui. Vocês lembram que eles estavam bem pequenininho? Olha só quantos alevinos já estão todos soltos no aquário já. E eu deixei 2 aqui que acabaram de nascer agora há pouco. Olha o tamanho deles. Tem um aqui e outro ali, ó. Já dá pra ver que tá cheio. Isso que eu tinha só um casal de guppy, né? Pra vocês verem como o guppy cria rápido. Só que vamos lá. Como que eu faço para cuidar dessas plantas? Primeiro, eu deixo um período de 9 horas por dia de luz, tá? A iluminação do meu aquário é automática. Eu utilizo um timer aqui, ó, na tomada. Você pode configurar o horário que ele acende e que ele apaga. Eu deixo um período de 9 horas de luz. A minha iluminação, eu já fiz um vídeo sobre ela, se vocês tiverem curiosidade. O que mais que eu faço? Eu utilizo agora, antes eu não utilizava, mas agora eu coloquei cápsula de fertilização no meu aquário. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. São essas cápsulas aqui, ó. Ela é importada da Coreia.
Eu comecei a importar ela, pretendo vender ela também. Se vocês quiserem aí, entre em contato comigo na página do Face. E eu planto ela na raiz da planta. Cada cápsula é bem baratinho, tá? Eu não vou falar valor aqui, se vocês quiserem saber, procura lá na página do Face. Mas você planta, você coloca essa cápsula na raiz da planta e ela libera nutrientes para a planta e a planta se desenvolve pra caramba. Foi assim que eu fiz essa planta high-tech crescer bastante e foi assim que eu tirei várias mudas do meu aquário, tá? Todas as plantas estão se desenvolvendo pra caramba com essa cápsula. Eu antes estava utilizando fertilização líquida e agora eu comecei a utilizar essas cápsulas que para mim tá dando um custo-benefício muito melhor. E depois disso, depois que as plantas já estavam se desenvolvendo, eu pretendi começar a inserir CO2 no aquário. Aqui está o meu difusor, olha só, ele está até cheio de alga ali na ponta. Eu tenho que limpar. Mas aqui está o meu injetor de CO2, o CO2 vem por essa mangueirinha, passa aqui no difusor, entra aqui dentro e ele passa por essa partezinha branca que está cheia de alga e ele é liberado em microbolhas, sai bolinhas bem pequenininhas que se dissolvem na água e as plantas consomem o CO2. Para que serve o CO2? O CO2 serve para a planta se desenvolver, serve para a planta respirar. E a planta cresce muito mais com CO2, beleza? CO2 caseiro, o que eu acho de CO2 caseiro? Pra mim não vale a pena, tá? Eu tentei fazer, você não consegue regular a vazão, o CO2 caseiro pode explodir, tem uma série de fatores aí que eu não recomendo vocês utilizarem CO2 caseiro. Então, se vocês quiserem injetar CO2 no aquário, compra carbono líquido, que é como se fosse um fertilizante, só que é CO2 líquido praticamente, ou vocês compram um cilindro. Eu optei por comprar um cilindro de CO2, já vou mostrar aqui para vocês, e ele dura muito, dura bastante mesmo. Então, assim, de quanto em quanto tempo que eu injeto CO2 no aquário? Eu injeto CO2 só quando eu acho necessário, tá? Às vezes, quando eu estou em casa, eu chego em casa, abro um pouco o registro de CO2, fecho, eu não deixo o CO2 sempre não, então minhas plantas elas recebem CO2 só às vezes, tá? É mais iluminação e as cápsulas que está dando bastante efeito agora. Só que se eu não tivesse as cápsulas, essas plantas estavam bem do mesmo jeito, tá? Só não se desenvolvendo tão rapidamente. Aqui, galera, é o meu cilindro de CO2 que eu comprei depois de eu tentar ir fazer o CO2 caseiro várias vezes. Não gostei de CO2 caseiro, já falei os motivos. E eu optei por comprar esse cilindro, é um cilindro da Macro. Ele tem 2 litros, ele é muito grande, dura mais de um ano, tá? Aqui ele tem uma válvula, um registro, deixa eu focar aqui. Um registro. Aqui tem outro registro para ajuste fino, aqui vai a mangueirinha do aquário. E aqui tem uma válvula aqui para eu ver quanto que está a pressão dentro do cilindro, tá? Eu esqueci o nome disso aqui. Mas enfim, esse cilindro eu gasto mais ou menos R$20 para recarregar ele. Ele dura mais de um ano. Ele é um cilindro muito caro, só que compensa. Se você pretende ter um aquário plantado aí, compensa o investimento, beleza? Aqui está o meu aquáriozinho que eu coloquei o beta. Eu tô pretendendo aí procriar esse beta, por isso que eu separei ele aqui. Mais pra frente eu vou colocar a fêmea, mas deixa isso para um outro vídeo, tá? Dá pra vocês verem aqui, é aquele meu aquário secundário de 7 litros. Eu fiz uma iluminação para ele, coloquei uma mudinha, filtro, tem aquecedor, tem tudo aí. Mas eu mostro em outro vídeo, então beleza? É isso aí, galera. Se vocês gostaram do vídeo, já deixa o like. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir a página do Face. E se tiver alguma dúvida, pode mandar lá, entre em contato comigo, eu te ajudo, beleza? E é isso aí, um abraço e até o próximo vídeo.